Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre um assunto muito importante. Eu quero conversar com você a respeito do cumprimento de sentença, a fase de execução, como alguns dizem. Quando nós falamos de cumprimento de sentença e a fase de execução, eu vou ser muito sincero, tem muito advogado que nunca fez, advogado, e não sabe fazer. Ganha a ação e não sabe fazer o cumprimento de sentença, dar o devido andamento, a fase de execução. Não sabe. Usar o procedimento de execução quando necessário, infelizmente não sabe. Inclusive para honorários de sucumbência. É uma triste realidade. Infelizmente tem muitas faculdades de direito, mas muitas são fracas. Muita gente não preparada para poder lecionar, as pessoas também não têm tempo de aprender, estudar, aprofundar os estudos. É muito triste isso, mas juntos nós vamos melhorar o nível da advocacia, tá? Com muito amor e carinho. Vamos lá, vamos juntos aqui. Eu quero trabalhar com você agora, importante fase de cumprimento de sentença, execução, para que você possa ajudar o seu cliente lá no futuro, para que você possa acertar qualquer questão prática no exame de ordem, acertar qualquer questão em concurso público. Tem que saber, tem que dominar. É muito importante que você domine esse assunto. É muito importante, tá bom? Vamos juntos? Vamos estudar? Estuda que a vida muda. Vamos lá. Quando eu falo de cumprimento de sentença e do processo de execução, eu estou falando aqui de um tema muito importante e merece uma atenção especial. Eu posso dizer sim que eu tenho duas fases no processo. A primeira fase, execução. Não, está errado. A primeira fase, conhecimento. É a fase que eu vou discutir se eu tenho ou não tenho direito. E a segunda fase, após a sentença, cumprimento de sentença. Alguns chamam de fase de execução. Lembrando que não tem fase, o processo não é mais dividido. Existe o sincretismo processual, o processo se tornou uma coisa só. Então, didaticamente, a gente fala de fase, só para a gente se achar logo. Mas não tem uma nova citação. Eu não preciso citar. No passado, eu tinha que citar na fase de execução após a sentença. Agora não tem nada de citação. É uma coisa só, sincretismo processual. O processo é uma coisa só. Não tem mais fase disso, fase daquilo. Entre nós, didaticamente, nós podemos dizer que tem a fase de conhecimento, o início, após a sentença é o cumprimento de sentença ou a fase de execução. Tá bom? Fácil assim, fácil assim. Existem procedimentos, 3 procedimentos, o judicial, o extrajudicial e o administrativo. Quando eu penso num processo, tem 3 procedimentos. O procedimento judicial, extrajudicial e administrativo, estou falando de uso capião, né? Existem 3 procedimentos processuais. Esquece o que eu falei que é uso capião. É que eu acabei de fazer uma consulta de uso capião aqui. Nós temos 3 procedimentos. O procedimento comum, estou rindo aqui, né? Pensa uma coisa, eu falo outra, né? Procedimento comum, procedimento especial e procedimento de execução. Agora sim. Nós temos 3 procedimentos no Código de Processo Civil. Quando eu penso em processar alguém, é um desses 3 procedimentos que eu vou usar. Ou procedimento comum, que é o procedimento que eu vou usufruir para qualquer situação residual. Procedimento especial, eu tenho várias ações estabelecidas dentro do Código de Processo Civil, várias ações a partir do artigo 515 e vai embora. Nós temos aí um grupo de mais de 20 ações de procedimento especial, ou ações estipuladas em lei, a lei do inquilinato, né? As ações locatícias são ações de procedimento especial. Ou eu tenho lei ou tenho artigo, tem algo diferente, o prazo é diferente, a ação é diferente, alguma coisa é diferente, é especial, é tratada de forma especial. A regra é, eu vou sempre tentar olhar o procedimento especial, se não dá para usar, eu vou no procedimento comum. Eu vou olhar o procedimento de execução, se não dá para usar, eu vou no procedimento comum. 3 procedimentos existem, quando eu pensar em processo, 3 procedimentos, o mais usado é o comum. Especial tem que ter um artigo ou uma lei, e execução eu tenho que ter um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial. E aí eu falo para você, artigos 515 e também o artigo 485, tá? Depois nós vamos rever os artigos aqui, eu vou falar com você aqui. Vamos lá, novo CPC. Vamos embora, tem mudança de artigos, vamos conversar sobre isso. Cumprimento de sentença e processo de execução. Cumprimento de sentença, eu ganhei a ação. Então eu vou fazer o quê? Eu vou cobrar aquilo que eu ganhei após a sentença. Isso chama cumprimento de sentença. Eu vou fazer um cumprimento, a peça chama cumprimento de sentença. A defesa do cumprimento de sentença é a impugnação. Quando eu tenho um título executivo judicial ou extrajudicial, aí eu vou fazer o quê? Uma ação de execução. E a defesa é o embargos à execução ou embargos do devedor. Tanto faz, tá bom? São situações diferentes. Quando alguém falar para você, está na fase de cumprimento de sentença, você já sabe que teve a fase de conhecimento e teve sentença. Quando alguém falar para você, estou fazendo uma ação de execução, você sabe que não teve a fase de conhecimento, já entrou no segundo tempo do jogo, porque eu tenho um título executivo judicial ou extrajudicial, ok? Vamos lá.
A execução, gente, é uma forma de tutela jurisdicional do direito que consiste no provimento da satisfação, satisfativo do direito do credor. Nesse sentido, eu quero trazer para você, ela pode ser definida como uma atividade exclusiva do Estado, do Poder Judiciário, dirigida contra o patrimônio do devedor. Eu vou cobrar e vou buscar receber contra o patrimônio do devedor, tenente à satisfação do credor, podendo ser, em regra, baseada numa obrigação representada por um título executivo judicial ou extrajudicial. Em relação à sua eficácia, a execução pode ser, e anote aí, ela pode ser definitiva, baseada em sentença já transitada e julgada, ou ainda em título executivo ou extrajudicial, e ela pode ser provisória. Então a execução pode ser provisória, porque nós temos uma situação que pressupõe uma sentença ainda não transitada e julgada, da qual ainda se encontra pendente o julgamento do recurso recebido somente no efeito devolutivo, ou ainda em hipótese de execução de tutela antecipada, tá bom? Caso o devedor venha a praticar quaisquer das situações descritas no artigo 774 do CPC, são chamados atos atentatórios, atividades de justiça, eu quero atrapalhar o processo, enganar o Poder Judiciário, ele poderá ser condenado a pagar multa no importe de até 20% do valor do débito. Isso é importante, hein? O qual terá, de fato, o qual será revertido assim em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, tá? Inclusive de execução. Se o juiz estiver na definição do valor da multa, ele poderá também determinar que seja calculada na avaliação ou arbitramento, sem prejuízo das eventuais sanções de litigância de má-fé, se incidir em uma das hipóteses do artigo 80 do CPC, devendo assim ressarcir o devedor quanto às eventuais prejuízos de ordem processual. Tá? Isso é fato. Quais são os pressupostos e condições da ação de execução? Partes e responsabilidades patrimoniais, ou patrimonial. A execução, gente, ela pode ser provida pelo credor, sendo admitida também a legitimidade para o Ministério Público. Então, credor e Ministério Público. Para que me torne credor, ou eu tenho um contrato, um título executivo judicial ou extrajudicial, eu vou fazer a ação de execução. Se eu não tenho isso, eu vou fazer uma ação de cobrança para que eu ganhe essa ação e aí eu posso fazer o cumprimento de sentença. Então, cuidado, que eu posso usufruir do cumprimento de sentença, que é uma coisa, você já sabe o que é, e posso usufruir da ação de execução, que é outra coisa, você já sabe o que é. Em hipóteses especiais, a lei admite também a legitimidade ativa a determinadas pessoas que não participam ou não participaram da relação jurídica originária que formou o título executivo, mas que por ato intervivos ou causa morte se tornaram sucessores do devedor. Quanto ao polo passivo da demanda, deve a execução ser provida contra o devedor, sempre o devedor, ele é o réu na ação, o devedor, que se encontra assim listado em título executivo. Gente, este é quem possui a responsabilidade patrimonial para solver o débito, tá? Outro ponto que eu quero falar para você, os bens do devedor. Então, assim, os bens do devedor, no momento da execução, ou adquiridos até que a obrigação não seja extinta, responde pelas dívidas, sendo vedado, em regra, atingir o patrimônio ou os bens de terceiro. Outra dica que eu dou para você, caso isso ocorra, poderá o prejudicado valer-se da ação de embargo de terceiro, observando também desfazer a conscrição indevida. Esse é um ponto também. Outro detalhe que eu quero falar para você, ainda em relação à responsabilidade patrimonial, pretendendo também salvaguardar os interesses dos credores frente à conduta dos devedores, a lei prevê 2 tipos de fraude, tá? Então anote aí, vamos lá que isso é importante, hein? A primeira fraude é contra credores, ok? Fraude contra credores, que torna os atos de alienação anuláveis em virtude da situação patrimonial do devedor, inclusive por ser reduzida a insolvência, se este transmite os bens em caráter gratuito ou oneroso, antes da citação junto à ação de execução ou de conhecimento, e a intenção do devedor de adquirir o bem, causando aí, e pode causar o dano por meio de fraude. Então, fraude contra credores, eu sei que eu estou devendo para as pessoas, já fui citado, eu saio vendendo meu patrimônio, para não pagar você, credor, eu sou devedor. Então, isso é fraude contra credores. Existe a fraude à execução, termos parecidos, mas diferentes, a nomenclatura, o conceito, hein? Fraude à execução não é necessária nenhuma ação para se declarar a fraude à execução. A fraude à execução não precisa ter ação. Lá na fraude credor tem ação, tem citação. Na fraude à execução não.
não é necessária nenhuma ação para declarar a fraude, pois pressupõe a existência de ação de execução em andamento e a ineficácia poderá ser decretada nos próprios autos, podendo os bens do devedor ser alcançados pelos atos de apreensão judicial, independentemente de qualquer outra ação de natureza declaratória ou constitutiva, tá? Então isso é importante também. No que diz respeito à competência da execução do cumprimento de sentença, na ação de execução, diferente do cumprimento de sentença, é o próprio juiz que vai fazer o cumprimento de sentença. Ele deu a decisão, o advogado vai peticionar e vai dar o devido andamento no cumprimento de sentença. Na ação de execução, nós temos o seguinte regramento. É competente para analisar a ação de execução de título extrajudicial que pode ser proposta no foro do domicílio do executado, ok? Também, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado, hipótese em que o exequente poderá optar pelo foro de seu domicílio para a propositura da ação. Também, mais um detalhe, legitimidade. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, tá? A escolha do exequente, ele que vai escolher. No foro de eleição, constante no título executivo extrajudicial, ou seja, qualquer contrato que tenha um foro de eleição, também vai seguir o foro de eleição, e onde se encontrem os bens do devedor também, tá? Essa é a regra. Não podemos esquecer que no local onde se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não resida mais o executado também, tá? Quero trazer para você que, por sua vez, em relação aos títulos executivos judiciais, o juízo competente para processamento da execução, a fase de cumprimento de sentença, agora deixa de lado a ação de execução, voltamos para uma ação inteira. A ação de execução eu começo no segundo tempo do jogo, já começo na cumprimento de sentença para frente, não tem aquela primeira fase. Por isso a execução é um procedimento mais rápido, mais gostoso, o melhor, né? Porque é rápido, é sério, eu já entro no segundo tempo do jogo. Imagina uma partida de futebol que eu já entro no segundo tempo, é rápido, acaba rapidinho, né? Então, é importante lembrar disso. Por sua vez, gente, em relação aos títulos executivos judiciais, o juízo competente para o processamento da execução, a fase de cumprimento de sentença, os tribunais, nas causas de sua competência originária, o que eu falei, o próprio juiz, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira. Então é importante falar sobre isso também. Em relação aos títulos executivos judiciais, o juízo competente para processamento da execução, então nós temos aí então sempre os tribunais nas causas de competência originária, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o juízo civil competente que se trata da sentença penal condenatória, de sentença arbitral. Essa é a regra, tá? Não dá para errar. O que eu trago para você? Nas duas últimas hipóteses que eu falei, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou onde deva ser executada a obrigação de fazer, não fazer, tá? Casos em que a remessa dos autos será solicitada ao juiz de origem. Deixa eu trazer mais uma informação importante em relação à Justiça Federal. Na Justiça Federal, no caso de sentença ou decisão interlocutória estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, também, tá? Nós temos aí a Justiça Federal, no caso de sentença ou decisão interlocutória estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, também existe esse regramento. Vamos lá, em relação à inadimplência do devedor, hein? Em relação à inadimplência do devedor. O devedor inadimplente, ou quem está, ou quem a ele seja equiparado, é aquele que não satisfaz, né, não paga a obrigação de maneira espontânea, esclarecendo que o inadimplemento se dá a partir do vencimento do título, vencido, né, ou o momento da exigibilidade do crédito por ele representado. Então, importante. Nós temos aqui o conceito de título executivo e seus requisitos. Em linhas gerais, gente, o título executivo pode ser definido como um documento dotado de eficácia executiva, devidamente discriminado em lei, junto aos artigos 515 títulos judiciais, ok? Artigo 515 do Código de Processo Civil, títulos judiciais. 784, títulos extrajudiciais. Faça uma leitura do artigo 515 3 vezes. Títulos judiciais. E faça uma leitura do artigo 784 dos títulos extrajudiciais 3 vezes também. Combinado? É possível que a execução seja fundada em mais de um título executivo. Mais de um título extrajudicial. É possível, desde que sua origem, ou o mesmo negócio, ou ainda em caso do mesmo devedor, é possível sim acumular várias ações de execuções, é possível sim, tá bom? Mesmo que fundadas em títulos diferentes, e desde que para todas elas sejam competentes o mesmo juízo e a forma idêntica do processo.
A lei estabelece que a obrigação contida no título executivo deve ser líquida, anota aí. Para executar alguém eu tenho que ter obrigação líquida, certa e exigível. Obrigação líquida é quando está o estabelecimento, né, o estabelecido, de fato o valor que se deva a pagar, né? Então fique atento em relação a isso. Em relação à obrigação certa, é o valor certo, quando não existe controvérsia em relação à existência do crédito. E exigível, a dívida deve ser vencida, senão eu não posso cobrar. Vou dar um exemplo aqui. Quantos procedimentos nós temos? 3. Comum, execução e procedimento especial. Vamos dizer que eu tenho um título executivo judicial, extrajudicial, um contrato. Eu posso executar. Eu vou usar o procedimento mais rápido, turbinado, execução. Vamos dizer que eu não tenha, mas eu tenho um WhatsApp, a pessoa falando que me deve. Eu vou fazer uma ação de procedimento especial, ação monitória. Se eu não tenho, né, essa possibilidade, eu vou usar o procedimento comum, ação de cobrança. Tá bom? Então, muita atenção em relação a isso. Ok? Legal, né? Falei para você que você ia gostar, então a intenção é essa, é fazer você entender. Nós vamos voltar aqui, ainda tem mais temas que eu quero tratar com você com muito carinho, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.